Saudações cordiais, caríssimos estudantes. Como prometido, decidimos fazer esse áudio no sentido de atualizarem sobre as aulas que deviam seguir o seu curso normal. Estamos a fazer um resumo da aula do segundo capítulo, para fecharmos com o segundo capítulo e posteriormente entramos no terceiro capítulo. E esse tema, portanto, tem que ver com a empresa e seu ambiente, na qual nós realçamos o conceito, portanto, de empresa, e vimos que a empresa é entendida como uma organização que é composta por diversos recursos que atuam de forma coordenada, interligada e organizada, visando sempre o alcance dos objetivos previamente definidos. Entender que essa diversidade de recursos tem que ver com os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais e os recursos, portanto, tecnológicos. Importa dizer que na ótica de Kian Vuntamu, que é o autor em causa, no seu livro Introdução à Gestão das Organizações, ele traz um conceito, portanto, muito objetivo, interessante, onde afirma que a empresa é entendida como uma entidade técnica, social e política que procura materializar a sua razão de ser, ok? E a razão de ser aqui de uma empresa tem que ver com o seu propósito, a sua missão, o motivo pelo qual a empresa existe. A empresa persegue os seus objetivos. A empresa, portanto, é uma entidade técnica porque ela é composta por diversos recursos de ordem, portanto, material, de ordem financeira e de ordem estrutural. Não é? De material, estamos falando de todos os recursos, todos os equipamentos básicos, administrativo, estrutural, estamos a falar da estrutura da própria instituição, as finanças, não é? Os elementos tecnológicos. A empresa ainda é uma entidade social porque ela é composta por duas ou mais pessoas que atuam de forma coordenada, visando, portanto, o alcance dos objetivos particulares e também dos objetivos organizacionais. Por fim, ela é uma entidade política porque a empresa é o local onde, portanto, os indivíduos atuam e procuram alcançar o poder, não é? Elas procuram alcançar o poder. Este poder pressupõe a capacidade que o indivíduo tem de orientar, de exercer influência sobre o comportamento dos outros, ou seja, fazer com que os outros façam exatamente aquilo que ele quer que seja feito. Portanto, a empresa desta feita é uma das invenções mais relevantes, portanto, que o homem criou e uma das instituições, não é, que a sociedade, portanto, testemunha de mais prestigiosa. De acordo com Teixeira, 2006, afirma que as empresas, não é, elas podem ser vistas em duas perspectivas. A primeira perspectiva é olhar para a empresa, portanto, enquanto um organismo social, ou seja, uma organização social, e a outra, portanto, enquanto um sistema aberto. A empresa, enquanto um organismo social ou uma organização social, é aquela que é composta por duas ou mais pessoas que perseguem, não é, os mesmos objetivos, não é, e atuam de forma coordenada e interligada, tendo em conta, não é, a visão que a instituição assim propõe. Para que esta organização social possa existir, ela precisa da coexistência de três razões fundamentais. E estas razões, não é? Começo por citar a razão material, a razão social. Portanto, as pessoas, essa razão social, fundamenta, não é, a ideia de que as pessoas são seres gregárias. Seres gregárias que, portanto, juntam-se pela necessidade de relacionamento, de proximidade. O que quer dizer, se olharmos para a visão de Aristóteles, quando dizia que o homem é um animal social. Portanto, o homem é um animal social e são seres gregários, não é? Por quê? Porque o homem sozinho, portanto,
ele não consegue exatamente fazer nada, não é? Ele, portanto, precisa de outros para poder realizar, não é, as coisas que pretende. Não é? Daí que a organização não é composta por uma só pessoa, é composta por várias pessoas, para que estas pessoas, porém do afeto, não é, eles consigam, portanto, na partilha de ideias, conseguirem atingir os objetivos previamente estabelecidos. A razão material aqui pressupõe, não é, a criação de todos os instrumentos necessários, não é, para permitir que essas pessoas reunidas consigam desenvolver as suas atividades em plena harmonia, não é, com eficiência e eficácia. E o efeito de sinergia, que é a última razão, portanto, as pessoas precisam estar unidas enquanto membros de uma equipa para poderem, não é, atingirem, portanto, os objetivos previamente estabelecidos. Então, precisam dessa unidade, precisam dessa sinergia, não é, para que, através disto, eles consigam, então, desenvolver as suas atividades. A segunda perspectiva é olhamos para a empresa enquanto um sistema aberto. A empresa é um sistema aberto, pronto, a palavra sistema aqui, ela vem do termo grego, não é? Systemis, cujo significado faz referência tanto a alguns termos, né, que é combinação, é agrupamento de elementos, né, conjunto de partes. Assim, o sistema é um conjunto de partes que atuam de forma interligada, não é? Com vista a perseguir, portanto, os objetivos ora definidos. Os objetivos ora definidos. E a empresa, como aberto, é a empresa, não é? Que é um conjunto de partes. Estamos a falar que a nível da empresa, esse conjunto de partes, estamos a falar a ligação que os departamentos, a empresa é composta por vários departamentos. Estes departamentos são subsistema da empresa. A empresa é um sistema e essas partes são os ditos departamentos, as áreas que, portanto, fazem parte da empresa, não é? Essas partes é que atuam de forma coordenada, não é? Para, portanto, perseguirem o mesmo objetivo. E, portanto, a empresa como sistema aberto é a empresa que não está preocupada simplesmente com a execução do trabalho interno, mas também, não é, ela está exposta, não está aberta para o exterior, ou seja, depois dela produzir, não é, portanto, aquilo que tem que ver com o seu produto, o seu serviço, ela coloca à disposição, portanto, do exterior. E quem está no exterior, portanto, temos os fornecedores, os clientes, os concorrentes, né? O governo e todos os outros agentes reguladores e também, portanto, outras empresas. Né? Ao ser assim, todo o sistema é composto, portanto, por 4 componentes. Primeiro, o input, entrada, matéria-prima, mesma coisa. Quando falamos de entradas ou input, nos referimos a todos os elementos necessários que garantem o real funcionamento da empresa. Sem estes elementos, a empresa não tem como funcionar, não é? Como fosse a matéria-prima, não é? O básico para que a empresa consiga funcionar. O processamento, portanto, aqui pressupõe o ato de transformação ou conversão das matérias-primas em produto acabado. Né? Esse processo de converter a matéria-prima em produto acabado chama-se processamento. Esse é o ato de transformação ou conversão dessas matérias-primas, dessas entradas, em produtos acabados. Temos ainda o output. O output, portanto, ou saídas, não é? Aqui faz referência ao produto final, não é? Esse processo de transformação em produto final, então o output traz-nos a ideia de ser o produto final, não é? O produto acabado, não é? O resultado final do processo. Temos por fim, portanto, o feedback ou a retroação. O feedback ou a retroação, portanto, é o contacto, não é? Que a empresa recebe do exterior em função, portanto, em função do desempenho que o produto teve, portanto, ao pessoal, não é? Ao público externo, nesse caso. Não é? Esse desempenho
que o produto, portanto, apresenta, ela permite, portanto, o exterior apresentar um feedback. Este feedback ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele é positivo quando o produto cumpre, portanto, com os requisitos normais, não é? O padrão normal de qualidade. Não é? Quando o produto tem um desempenho aceitável na ótica, portanto, do exterior. Quando falo de exterior, não falo de outros países, não é? Falo de todos os elementos fora da empresa, né? E ele tem um desempenho negativo quando ele não cumpre com essas expectativas, não cumpre, né, com esse desempenho, não cumpre com, portanto, o padrão, não é, desejado de qualidade. Ok? Portanto, um outro ponto a ser realçado aqui tem que ver com o ambiente das empresas, não é? O ambiente das organizações. É bem verdade que quando falamos de ambiente, falamos de contexto, falar de contexto, falar de lugar, falar de meio. Não é? E aqui, o ambiente das empresas, estamos a falar do meio, do local, não é? Do contexto na qual as empresas encontram-se a desempenhar as suas atividades. E esse ambiente ele pode ser composto ou dividido em dois. Temos aqui o ambiente geral e também encontramos o ambiente específico, ou ainda ambiente de tarefa, ou ainda ambiente transacional. E eu gosto de associar tanto esse ambiente, a forma como está estruturado, não é? Com a visão que nós temos da ferramenta análise SWOT, não é? Que também é uma ferramenta de gestão que permite à empresa fazer uma análise sobre o contexto, olhando para o seu lado, não é? E olhando também para fora de si, não é? A análise SWOT apresenta duas, portanto, variáveis, estamos a falar da variável interna e a variável externa, não é? Duas visões, e inclusive o ambiente das organizações apresentam, portanto, também duas variáveis, que é a componente geral e a componente específica de tarefa ou transacional. Portanto, a variável, portanto, geral, não é? A componente geral, portanto, o ambiente geral, portanto, é caracterizado por um conjunto de fatores ou variáveis, não é? Que, portanto, envolvem a organização e influenciam no seu comportamento. Não é? E sobre estas variáveis, sobre o domínio dessas variáveis, as empresas não têm autonomia, não têm domínio. As empresas não são independentes diante dessas variáveis, não é? O mínimo que elas podem fazer é adequar-se, portanto, ou adaptarem-se, portanto, conforme, portanto, o movimento dessas variáveis, para que, portanto, não sejam fustigadas ou não sejam, portanto, prejudicadas. E essas variáveis fazem parte, portanto, as condições tecnológicas, as condições sociais, as condições, portanto, políticas, as condições demográficas, as condições ecológicas, não é? E por aí adiante. E, portanto, o ambiente de tarefa, ou transacional, ou ainda específico, portanto, é caracterizado por um conjunto de elementos, não é? Que atuam diretamente, portanto, com a organização. Ou seja, a organização aqui ela tem um domínio sobre essas variáveis, não é? Ela relaciona-se diretamente com essas variáveis. São variáveis que ela consegue dominar, ela consegue controlar. E fazem parte, portanto, desse tipo de ambiente os clientes, os concorrentes, não é? Os agentes reguladores, não é? E, por fim, portanto, os fornecedores. E se olharmos para, portanto, a análise SWOT, vamos ver que no ambiente externo, que é o dito ambiente geral, que é o ambiente na qual a empresa não tem domínio, vamos encontrar oportunidades e vamos encontrar as ameaças diante desses fatores. Ambiente geral. E no seu ambiente específico, não é? Estamos a falar de tudo aquilo que ela consegue dominar. Estamos a falar dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, não é? Onde ela é forte e onde ela certamente é fraca. Portanto, a parte disso, falamos também sobre a classificação das empresas.
na verdade, nós concluímos nessa temática, no segundo capítulo, onde vimos que na ótica de Xavier-Nato 2009, publicado no seu livro Iniciação à Administração, Xavier-Nato apresenta, portanto, a classificação das empresas em três. Não é? De acordo com Xavier-Nato, as empresas estão classificadas em três categorias. Não é? A primeira categoria é a categoria, portanto, quanto à sua propriedade do capital. A segunda categoria é quanto ao setor de atividade. E a terceira categoria, portanto, é quanto à sua dimensão. Portanto, quanto à sua propriedade do capital, as empresas elas agrupam-se em três elementos, não é? Empresas públicas, empresas privadas e empresas mistas, na ótica de Xavier-Nato. Existem outras, atenção, classificações. De acordo com Xavier-Nato, não é? Apresenta apenas três classificações. Quanto à sua propriedade, quanto ao setor de atividade e quanto, portanto, à sua dimensão. Quanto à sua propriedade, as empresas podem agrupar-se em três: empresas públicas, empresas privadas e empresas mistas. As empresas públicas são aquelas empresas que estão sob o domínio, portanto, da gestão pública, ou seja, todo o capital social, não é? E todos os recursos pertencem certamente ao Estado, não é? O Estado é o detentor, portanto, dessas empresas públicas. E as empresas públicas temos aqui a Sonangol, particularmente, não é? Temos outras, portanto, que o Estado certamente detém, não é? Todo o capital, não há, portanto, parceria. Empresas privadas são aquelas que estão sob o domínio das empresas privadas, também não têm qualquer parceria com outros agentes públicos, não é? São empresas privadas, aquelas que o privado é o único detentor do capital e de todos os recursos que a empresa dispõe. Já as empresas, portanto, mistas, são aquelas que existe uma combinação de recursos, não é? Existe uma junção, existe uma parceria entre o setor privado e, portanto, o setor público. A Unitel, particularmente, é uma empresa, portanto, caracterizada como mista, não é? Porque tem parceria do Estado e também tem parceria dos privados. Tem porcentagem pública e privada, não é? Salvo melhor opinião. As empresas, portanto, o setor, quanto ao setor, portanto, quanto às empresas, quanto ao setor de atividade, está certo? Quanto ao setor de atividade, as empresas elas podem agrupar-se em três: setor primário, setor secundário, setor terciário, não é? E o setor primário, portanto, é esse setor, portanto, é aquele que a sua atividade deriva diretamente da natureza, não é? Setor primário, portanto, a sua atividade deriva principalmente da natureza, não é? Estamos a falar particularmente da agricultura, estamos a falar da pesca, estamos a falar da extração, portanto, de minerais, não é? E, portanto, enquanto não forem transformados, estamos a dizer, todo o trabalho, todos os recursos explorados da natureza, não é? Estamos a falar de tudo a da natureza. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar da pesca, não é? Estamos a falar de todo o processo de extração, todos os minérios, não é? Sem serem transformados, atenção. E o setor secundário, portanto, é o setor que tem, portanto, a sua atividade principal certamente transformar, não é, todos os produtos derivados da natureza, ou seja, o setor secundário surge em função, portanto, do desempenho do setor primário. O setor primário tira da terra, explora da terra, o setor secundário pega nessa produção, portanto, do setor primário e transforma, ok? Transforma, ok? O diamante, depois de ser lapidado,
portanto, ele passa numa transformação. Não é? Então, ele, nesse processo de transformação, ele, portanto, obedece ao setor secundário. Estamos a falar também dos produtos enlatados, depois de serem, portanto, pescados os peixes. Portanto, eles são transformados. Esse ato de transformação em produtos enlatados, estamos a falar da própria sardinha, portanto, enlatada, do atum, não é? E de outros produtos também enlatados. Também estamos a falar do processo de, portanto, embalagem, todos os produtos, portanto, o arroz depois da plantação, a colheita, não é? Aquele tipo de embalagem, transformação, não é? Todo o processo que obedece ao ato de transformação pertence ao setor secundário. Não é? Inclusive, o setor terciário tem que ver necessariamente com as empresas cuja atividade tem que ver com o ato de comércio ou ainda a prestação de serviço. Não é? O setor primário tem a responsabilidade de explorar a natureza, tirar todos os recursos sem transformá-los. O setor secundário, ele pega nos produtos, ora, portanto, colhidos ou explorados pelo setor primário, ele transforma-os e coloca à disposição, portanto, do setor terciário, que dedica-se à transformação, melhor, ao comércio, não é? Ou à prestação de serviços. Estamos juntos? Ou à prestação, certamente, de serviço. E por fim, temos então quanto à sua dimensão. Quanto à sua dimensão, as empresas podem ser empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. As pequenas, elas acabam desdobrando-se, na ótica do autor, em microempresas. Existem manuais que podemos encontrar, não é? As empresas grandes, as médias empresas, as pequenas empresas e as microempresas, não é? Assim, bem estratificado. Na hora que chavenato, as pequenas empresas, elas desdobram-se em microempresas. Pronto, as grandes empresas são aquelas que detêm maior capacidade de produção, maiores recursos tecnológicos, financeiros e humanos, não é? E, portanto, albergam mais de, portanto, 250 pessoas, de acordo com o autor em causa, Chiavenato, no seu livro de Introdução à Iniciação, ou Iniciação, melhor, à Administração, não é? Do ano de 2009. Portanto, médias empresas são aquelas que, portanto, dispõem também de recursos ao seu nível, recursos médios, estamos a falar, têm um número aceitável de pessoas, de recursos, não é? E tem uma capacidade de produção também aceitável. E essa empresa, ela comporta um contingente de pessoas abaixo de 250 pessoas. E as pequenas empresas, portanto, elas apontam certamente poucos recursos, estamos a falar pouca capacidade de produção, poucas finanças, poucos recursos tecnológicos, não é? E também, portanto, elas albergam aí um conjunto de menos de 50 pessoas, portanto, nas suas empresas. E as micros, de acordo com alguns autores, vai de 5 a 1 pessoa, não é? Tem poucos recursos, certamente, e vai de 5 a 1 pessoa. Portanto, até aqui é o conteúdo que nós preparamos. Dentro de dias, portanto, é de colocar outros. Até lá, forte abraço, companheiros.